Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Passos para uma Vida Vitoriosa, parte 2. Olá pessoal, bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. Eu sou o pastor Alex e você está participando do nosso programa Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós trazemos esse vídeo para trazer a você um resumo daquilo que foi pregado na nossa igreja. O objetivo é que esse vídeo ele possa ser a você uma ferramenta de meditação, reflexão, que você possa usar no discipulado, e também que você possa nos ajudar compartilhando e que essa ferramenta ela possa ser um instrumento missionário a todos nós. Então eu convido você a pegar o seu cafezinho. Eu hoje estou tomando um cafezinho com um nome bem engraçado, sabe? O nome da fazenda onde foi feito esse café se chama Fazenda Jaguara. Tem alguns lugares do Brasil, né, que você chama o outro o seu Jaguara, não é verdade? Mas, brincadeiras à parte, esse café ele é um café diferente da semana passada. O café da semana passada ele era um café Copiatã, lembra disso? E ele tinha notas cítricas, ele tinha notas mais florais, de fruta, tinha manga, né? Esse café aqui já não, esse café aqui, ó, a minha esposa fala que ele tem gosto de café mesmo. Ele tem notas de chocolate e notas de caramelo. Que nem ela diz, ele é um café mais fechado. Então o café da semana passada é um café aberto, era um café mais floral. E esse daqui é um café mais fechado, mais encorpado. Esse daqui é para você que gosta de um café com gosto de café mesmo. Mas então vamos ao que interessa. Espero que a tua semana tenha sido uma boa semana, né? E a nossa oração tem sempre sido que uma semana seja melhor do que a outra, né? Se essa semana foi boa, que a próxima possa ser muito melhor do que a semana passada. E nós estamos aqui nesse tema maravilhoso, Passos para a Vitória, continuando, né? Para uma vida vitoriosa, continuando o assunto, o tema que nós conversamos semana passada. Então, se você não viu o vídeo da semana passada, seria legal você dar um pause nesse vídeo agora, vai lá no vídeo anterior, assista, porque a gente vai continuar da onde a gente parou, tá bom? Então, o tema da mensagem desse vídeo é Passos para uma Vida Vitoriosa, parte 2. E nós vimos que a preocupação da Bíblia Sagrada é trazer um norte para todos nós, que estamos ali passando por dificuldades, por situações difíceis, e nós pegamos ali o pano de fundo, o contexto histórico do livro de Isaías, capítulo 32, onde o profeta Isaías ele olha para o povo e ele percebe que o povo está passando por uma situação difícil, o povo está passando por uma situação de guerra, o povo está escravizado. E quando nós estamos com situações difíceis, né, eu imagino que isso já tenha acontecido na sua vida, na sua casa, vem aquela pergunta, até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai continuar? Até quando eu vou continuar passando por essa tribulação, essa luta? E o que é interessante lá no livro de Isaías, no capítulo 32, que o Isaías ele olha para toda a situação que o povo está passando e ele já dá a resposta. Ele diz assim, algo parecido que nós passaremos por essa situação até quando o Espírito de Deus vier do alto. E nós sabemos que essa ideia, ela é uma ideia que está muito relacionada àquilo que nós conversamos semana passada, a ideia de sucesso no cristianismo. Sucesso no cristianismo é diferente de um sucesso visto lá fora. Quando nós falamos de sucesso lá fora, nós falamos de riqueza, nós falamos de poder e autoridade, nós falamos de influência, mas para nós cristãos,
sucesso é você ter relacionamento, intimidade com o nosso Deus, ou seja, você tem que ter o Espírito de Deus. E nós, semana passada, falamos a você baseado agora, olhando para Hebreus, capítulo 12, porque o Hebreus ele dá para nós uma ilustração dizendo que a nossa vida, a nossa trajetória é muito parecida com uma corrida de rua mesmo. O escritor de Hebreus, pelo jeito, ele foi fã de corrida. Então ele olha para a realidade e vai falar, olha, para você ir em busca da sua vitória, do seu sucesso, a nossa vida é muito parecida com uma corrida. E semana passada eu dei a você 2 passos e hoje eu gostaria de continuar e vou dar mais 3 passos naquilo que o Hebreus ele coloca para nós. O primeiro passo de hoje que o escritor de Hebreus vai dizer, ele entende que para o Espírito Santo de Deus vir sobre você, nós temos que livrar de tudo aquilo que nos envolve. Lembra que lá no capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim no versículo 1, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Semana passada nós vimos que o que nos atrapalha pode ser o peso. Aqui tem algo que é pesado a você, que é difícil de você carregar e tem te atrapalhado. E ele continua e diz assim, livre-se também do pecado que te envolve. E o que é interessante a gente olhar para essa realidade é que o pecado ele é diferente daquilo que nos atrapalha, dos obstáculos. O escritor ele coloca o pecado como algo que nos envolve a ponto de mudar a nossa identidade. Interessante que quando nós estamos envolvidos no pecado, nós somos rotulados, não é verdade? Existe uma passagem bíblica nos evangelhos que Jesus está pregando aos discípulos e chegam os fariseus com uma mulher que tinha sido pega em adultério. E Jesus então olha para aquela cena e os fariseus jogam a mulher no chão e dizem, aqui está essa mulher, ela deve ser apedrejada como diz a lei. Essa mulher é uma adúltera. E Jesus então continua na sua prática ali, ele estava escrevendo no chão e ele disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo jogou as pedras no chão, foram embora. E Jesus olha para a mulher e diz, cadê os seus acusadores? Não tinha mais ninguém. Então Jesus diz para ela, olha, os seus pecados estão perdoados, entretanto, não peques mais. Ou seja, essa mulher, quando ela é colocada na frente de Jesus, ela não é colocada com um nome, um RG, um CPF. Ela é colocada como rótulo. Jogaram ela no chão e disseram, esta adúltera. O pecado, ele muda o nosso nome. O pecado, ele envolve a gente de tal maneira que ele nos desqualifica. E você acaba tendo um rótulo, um apelido. Ah, lá vem o mentiroso, lá vem o corrupto, lá vem o língua torta. Então, para que nós possamos ter essa vida vitoriosa, essa vida de sucesso, que é a presença do Espírito de Deus, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que desqualifica, tudo aquilo que tira o padrão divino e coloca num padrão carnal. As pessoas deveriam olhar para nós e lá vem o cristão, lá vem o homem de Deus, lá vem a mulher de Deus, lá vem o filho de Deus. Mas quando nós estamos envolvidos com o pecado, nós somos desqualificados. Lá vem o mentiroso, lá vem o fofoqueiro, lá vem o intrigueiro. E diante dessa realidade, o que é que muitas vezes você tem olhado para você e possa estar desqualificando você? O meu convite para você nesse vídeo é se livre disso. Se livre disso que envolve você ao ponto de desqualificar você. E o escritor, ele continua a sua percepção, ele continua a sua trajetória, e ele vai dizer agora que você deve correr o mais rápido possível, porque ele continua, usando essa ilustração da corrida. E sabe, quando nós estamos numa corrida, você quer chegar no final, e ele usa lá em Hebreus, corra com perseverança. O que ele está colocando aqui para nós é essa necessidade de urgência. Nós, irmãos, precisamos do Espírito Santo para poder
ter sucesso na nossa vida. Nós precisamos da presença desse Espírito de Deus que vem do alto, como foi escrito e dito pelo Isaías, para que nós possamos ser salvos. Aí a necessidade de urgência, o tempo perdido, é você que diz. Será que você precisa acelerar a passada? Sabe, muitas vezes nós ficamos prorrogando a vida. Queremos colocar para amanhã. O que eu poderia fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Isso não é tão urgente. Quando nós olhamos para a situação que nós estamos passando no mundo hoje, esse momento de pandemia, isso cria para nós uma advertência. Nós, como cristãos, estamos esperando a volta de Jesus para Ele vir buscar a igreja no coletivo. Mas nós estamos vendo Jesus buscando muita gente nessa pandemia no particular. E quando nós estamos na corrida da vida, nós temos que apressar, nós temos que buscar com intensidade o Espírito de Deus para colocar em ordem na nossa vida tudo aquilo que esteja fora de ordem. A grande questão desse ponto é o que é que na sua vida que você precisa organizar, refazer, para que se o Espírito de Deus vier, se o nosso Jesus vier nos buscar, você estaria com Ele. O que é que você precisa organizar? Esse é o segundo ponto. Para que você tenha uma vida de sucesso, você tem que correr com perseverança, correr com intensidade, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, estar focado. Talvez você precisa perdoar alguém. Talvez você precisa organizar algumas coisas na sua casa. E aqui está sendo feito este convite, então. O que é que você precisa fazer? E o terceiro ponto que o escritor de Hebreus conta para nós, ele ainda utiliza esse jargão, ele continua usando a ilustração da corrida. O terceiro ponto é, na trajetória da nossa vida, da nossa corrida, mantenha os olhos fixos em Jesus. Muitas vezes nós estamos aí olhando para os problemas e nós ficamos com os nossos olhos olhando para o problema, para a situação e esquecemos de olhar para Jesus. Muitas vezes, ao invés de olharmos para Jesus, nós estamos preocupados com o que as pessoas estão falando. Vejo muito cristão aí participando, passando por essa pandemia e ao invés de estar olhando para Jesus Cristo, está preocupado com o que a política A está falando, o que a política B está falando. E muitas vezes acaba esquecendo que quem derrama a bênção, quem traz a provisão é o nosso Deus. E nós queremos uma vida vitoriosa olhando para os problemas, nós queremos uma vida vitoriosa olhando para homens que possam vir a decepcionar a gente, sendo que o convite do escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer: olhe para Jesus, que os seus olhos estejam fitos em Jesus, que seus olhos estejam fixos em Jesus. O que é que está atrapalhando você olhar para Jesus? São os problemas, são as adversidades, são as pessoas. Então, o nosso convite nesse vídeo também é que você possa olhar para Jesus Cristo. Tire os olhos do seu problema, tire os olhos das pessoas que possam vir a decepcionar você e olhe somente para Jesus. Olhe somente para o Evangelho. Olhe somente para a graça, para a misericórdia de Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Homens e mulheres possam vir a decepcionar a gente. Então a minha oração para você hoje é sobre esses 3 passos. E eu gostaria de pedir a Deus que Ele desse para você discernimento e entendimento, que você possa ter sabedoria para digerir tudo isso que nós acabamos de falar e que o Espírito de Deus possa cuidar de você de tal maneira que este poder venha do alto e que você possa superar as lutas e guerras da sua vida e ser um homem vitorioso, uma mulher de sucesso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esse momento. E nós, Senhor, não queremos andar de acordo com as filosofias pagãs, muito pelo contrário. Nós queremos ser homens e mulheres de sucesso segundo a sua vontade. Portanto, agora, neste momento, nós pedimos, Espírito Santo, nos ensina, Pai, a nos livrar de tudo aquilo que nos envolve e tudo aquilo que nos desqualifica, tudo aquilo que nos coloca um rótulo. Livra-nos, ó Pai, deste pecado, porque nós queremos ser homens e mulheres vitoriosos. Senhor, que nós possamos ser urgentes na nossa caminhada, que nós possamos buscar ao Senhor com velocidade, que nós
possamos ter o sentido da real urgência, porque nós não sabemos o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, nós não sabemos o dia que o Senhor voltará para buscar cada um de nós, e nós temos que estar preparados. Por isso, há necessidade de ser urgente, por isso há necessidade de ser para ontem. Portanto, nos ensina, Senhor, a viver uma vida olhando para o Senhor. Que os nossos olhos, Pai, saiam dos problemas, que os nossos olhos saiam das pessoas e possam ficar fixos no seu poder. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos vocês fica meu abraço, obrigado pelo carinho, obrigado por mais uma vez a gente poder estar juntos ouvindo, meditando na palavra de Deus, e que essa palavra possa ser uma palavra para você de graça, de misericórdia, e que você possa usar ela como uma ferramenta missionária. Que vocês possam ter uma excelente semana, e semana que vem, terça-feira, nós estaremos aqui mais uma vez para o nosso Café com o Pastor.